Seja bem-vindo, quinta-feira, mais uma aula de escrita. Estou aqui no outro lugar. David, que tá ali atrás de vocês, está tendo uma pequena síncope com a bagunça. Ele tentou limpar minha bagunça, eu falei, não limpa muito, porque a realidade é isso aqui, gente. Eu trabalho lendo e escrevendo. Temos bagunça, pincéis, restos de pilha, caixinhas de docinhos de casamento, que ficaram aqui cheias de cartão da câmera. Temos. A verdade é essa, isso aqui, né? Não dá pra mentir muito, não. Mas David tentou dar uma coloradinha aqui pra poder não parecer tão bagunçado. Mas na aula de hoje eu vim trazer dica que vocês pediram sobre livros para escritores. Porque você, provavelmente, que está aqui comigo, quer ganhar a vida com seus textos, quer escrever, quer ter uma vida de escritor e por isso que você segue Universidade da Escrita, quer aprender mais. A ideia era fazer 5 dicas de livro. Talvez eu tenha alguma dificuldade em fazer só 5. Vamos lá, vamos começar. Antes de mostrar os livros propriamente dito e como que eu aprendi com cada um deles, eu preciso lembrar você que um escritor, ele é a soma do seu conhecimento e das suas experiências. Não existe bom texto sem um bom escritor e não existe bom escritor sem bons livros por trás dele. Então, além de ter um olhar aguçado para a vida, um ouvido muito atento às coisas, de ter uma sensibilidade para as coisas que acontecem, você precisa ler. Você precisa ler não só pelo fator conhecimento que adquire, mas pela experiência de avaliar uma escrita. Não existe você simplesmente começar a escrever sem referência nenhuma. Você não é alecrim dourado, bonito, bonita? Então bora ler, bora ter referências. Vamos lá, alguns livros que foram muito importantes na minha jornada. Eu acho que o mais importante de todos, curiosamente, o mais fino de todos também, que é do Schopenhauer, A Arte de Escrever. Gente, é um livro bem fininho. E assim, antiquíssimo, né? Estamos falando aí de um livro que você olharia e fala, mas Fábio, isso aí é de tanto tempo atrás, minha filha, pra que você tá lendo isso aí? Ele foi um escritor que morreu em 1860, pra você ter uma ideia, né? Mas as coisas que o Arthur Schopenhauer escreve, por ser filósofo, tem muito a ver com a essência do que escrever, do que reportar, do que vale a pena ficar registrado. Além de uma retórica muito boa, como, né, convém a um bom alemão intelectual, ele é uma compilação de textos em que ele explica o que vale a pena escrever e como escrever bem, escrever de forma que valha, né, a pena. Eu tenho muitos livros de storytelling, porque eu trabalho muito com isso, eu coloco storytelling em absolutamente tudo que eu faço, mas também eu acho fundamental que escritores leiam sobre gente, entendeu? Que você saiba como funciona o cérebro das pessoas, o comportamento, os comportamentos padrões. Por quê? Porque basicamente os nossos livros, se não forem sobre pessoas, o que não vai ter muito sentido, talvez não, eles serão para pessoas. Então você precisa entender como as pessoas funcionam, sabe? Tanto nas singularidades quanto nos comportamentos e pensamentos padrão. Eu acho isso assim. Escritor que não entende de gente está fadado ao fracasso, não tem jeito, gente, não tem outro jeito de dizer. Outra coisa que eu gostei muito, já tenho há muitos anos, o meu tá todo grifadinho, é esse livro da Francine Prose, que é Para Ler como um Escritor. Por quê? Porque é um livro de análise, basicamente, sabe? É um livro em que você tem a experiência de analisar frases, construções, textos, diálogos, personagens. Então não é simplesmente um guia, assim, por exemplo, tem guias como o do Sid Field ou desse aqui, que eu amo, o John Trudy, eu uso muitas coisas dele. E esse aqui também do Robert McKee, que é um clássico. São livros manuais, entendeu? Então, tipo, tem muita regra, tem muita linha, tem muita métrica. São livros que, principalmente se você vai trabalhar com histórias, com romances, com ficção, você tem que ter isso aqui, ó, decorado na sua cabeça. E tem um Save the Cat também, que tá em algum canto aqui, mas não tem tradução para o português. Esse do Sid, do Robert McKee tem. O do John Truby, infelizmente, não tem tradução em português, The Anatomy of a Story. Eu tenho vontade de traduzi-lo, porque quem é meu aluno lá no Storytelling, se você ainda não sabe do que se trata, mas quer melhorar a sua comunicação, contando histórias de uma maneira mais apropriada, tem um link aqui embaixo para você entrar no curso de Storytelling. Já tem 4 módulos disponíveis. Semana que vem entra o 5º módulo e a aula bônus sobre Story Brand. Mas tem muita coisa que eu traduzi do John Truby, porque ele é um mestre na arte de contar histórias, de estruturar histórias. Muito bem, talvez eu tenha colocado um pouco de livro demais, talvez. Esse Writing Tools, infelizmente, também não tem em português,
Mas ele é aquele livro e que te dá sacadas de como você adicionar ferramentas novas na sua escrita. Porque quando a gente escreve todos os dias e vários estilos, né? Eu escrevo posts de Instagram, textos de e-mail, textos de livro, edito, copies, histórias, roteiro. Você começa a pensar, gente, eu não tenho mais ideia, mas tem. Quando você descobre as ferramentas e deixa algumas assim que você usa menos, esse livro eu gosto dele por causa disso, assim, ele, às vezes eu tô pensando num texto e, nossa, eu queria contar diferente essa coisa, esse assunto, essa reportagem. Aí eu vou lá e pego uma das ferramentas que ajudam muito, assim, Wright Peter. Claro, eu vou deixar ele aqui? Não vou deixar ele aqui, eu vou deixar na pista, na pilha dos... Tá, vou deixar. Então, já tem aqui 4. 2 livros que são mais ou menos da mesma pegada e que me ajudaram muito a entender a vida de escritor. Um é sobre a escrita on writing, do Stephen King, que todo mundo já conhece, porque é um clássico dos clássicos em termos de contos de terror e de horror e de suspense. E esse livro dele fala da história dele, dos processos dele. Me ajudou muito a entender que não se trata só de arte. Tem que ter disciplina, tem que ter método, tem que ter técnica. Ai, Fábio, eu só quero escrever por hobby. Beleza, mas teu lugar não é aqui. Esse espaço aqui é para quem também quer ter técnicas profundas, profissionais, para ter textos que cativem, textos que façam diferença para quem vai ler, ouvir ou ver. E o outro, na mesma pegada, é do Gay Talese. Esse livro eu tenho desde a faculdade. Ele é o pai do New Journalism, né, americano, que é essa mistura de romance com jornalismo. Ele traz um encanto novo para as reportagens, que é retratar as pessoas da vida reais como personagens. E ele começa a mostrar reportagens e a sua própria vida, né, como escritor, porque ele se considera não um jornalista, ele se considera um escritor, porque a partir do momento que você está contando um fato que está acontecendo, mas você conta isso de maneira marcante, aquilo fica na memória das pessoas, não como uma notícia apenas, mas como uma daquelas histórias que vão ensinar, que vão emocionar. É um livro grosso, sim, mas tão bem escrito que você lê numa sentada. Talvez 2, 3, vai. Interrompendo, só mais uma vez para te lembrar, o curso de Storytelling está aberto. Lá você vai aprender a como contar histórias com técnica, com medidas em que você cative o seu leitor. Fábio, não quero ser escritor, serve para mim? Depende. Se você precisa falar com pessoas, se você precisa falar para as pessoas também, storytelling não é só um capricho, ele é essencial para a sua vida profissional. Saber contar histórias não é contar uma piadinha, uma historinha, é ter técnicas que você faz com que a pessoa viaje na sua ideia sem nem perceber o que você está fazendo. Então, storytelling não é só para escritor. Se você não é ou se você precisa, tem um link aqui embaixo. Adquira já a sua entrada para aprender storytelling comigo, tá bom? Voltamos ao assunto. Outro livro, principalmente para quem quer textos que cativem de forma que a pessoa veja a transformação, seja do personagem, da história, do enredo, né? Ou de alguma ferramenta que você vai apresentar, porque às vezes o seu livro é técnico, por exemplo. É esse aqui, do Christoph Vogler, A Jornada do Escritor. A Jornada do Escritor, ele se baseia no Herói de Mil Faces, do Campbell, que é aquele livro clássico que fala da estrutura mítica dos personagens, como ele identificou em todas as grandes narrativas, em todas as grandes histórias da humanidade, uma estrutura de jornada. O Vogler adaptou isso para os escritores. Então, ao invés daquele livrão em que você vai ler só sobre mítica, aqui existe técnica. É um livro grosso, é denso e é técnico, mas eu não estou falando aqui com pessoas preguiçosas, certo? Estou falando com escritores de talentos e dedicados. Então, esse livro é fundamental. Já passou 5, gente? Alguém tá contando isso aqui? Vamos ver. Talvez tenha passado 5 aí, né? Mas tudo bem. Vamos falar mais. Eu indico super aquele do Truby, embora, né, não tenha. Esse aqui do Adilson Xavier, eu gostei muito. Achei um livro fácil de você entender o que é storytelling, sabe? Para quem tá iniciando ali, poxa, eu não sei direito o que é, como que eu uso a aplicação. O Adilson Xavier é mega didático na hora de explicar isso em português. É um livro nacional, super gostei. Então, esses são alguns dos livros, talvez tenha passado de 5. São alguns dos livros que você precisa ler. Por que precisa ler? Porque se você quer ser um escritor sério, você precisa ter bagagem teórica
séria. Não existe uma faculdade que te ensine a ser escritor. Várias áreas do conhecimento te habilitam para essa função. Você pode ser jornalista, você pode ser publicitário, você pode ser advogado, você pode ser formado em letras. Não tem a faculdade. A faculdade do escritor é a sua bagagem, é a sua vida. Então, quando você tem uma bagagem teórica densa, você consegue traduzir isso em textos não densos e teóricos e chatos, mas em leveza, estrutura e técnica que fazem com que as pessoas se encantem por aquilo que você quer dizer, não importa o que você queira dizer, meu amor. É sobre isso. Tá aqui as minhas indicações. Eu não contei quantos livros são, conta aqui nos comentários pra mim quantos que você contou no final de contas. O título vai ficar 5 livros que todo escritor deve ler. Mas na verdade foram mais. Então você me conta aqui nos comentários se você já leu algum deles, se você gostaria de ler algum deles e quantos no final das contas eu acabei indicando pra vocês, tá bom? Beijo grande, até a próxima quinta, onde a gente volta a ter aula de escrita. Beijo, tchau, tchau!